Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, tem um oferecimento master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que vocês vão ver ao longo aqui do nosso programa. E hoje, o nosso programa, o nosso episódio está extremamente especial, por dois motivos. O primeiro é porque nós estamos em São Paulo para a gravação de uma temporada totalmente especial aqui na Terra da Garoa, como dizem, né? E a gente vai falar também com uma convidada muito especial, que vai trazer um tema que muitas vezes, gente, é subestimado quando discutimos tecnologia, regulação e crescimento. Estamos falando de pessoas. Tem coisa mais importante que pessoas, do que falar sobre pessoas? E hoje a gente está recebendo a minha amiga Isabel Alves Azevedo, ela que é diretora de Pessoas e Transformação da FF Seguros, uma empresa do grupo canadense Fairfax Financial Holdings, que está aí vivendo um momento importante de expansão aqui no Brasil. A Isabel, com uma trajetória sólida nos setores de seguros, saúde e tecnologia, tem defendido uma tese poderosíssima. Tecnologia sem humanização não sustenta crescimento. Então, hoje, Isabel, seja muito bem-vinda ao nosso programa Seguro Sem Mistério. Eu, especialmente, estou aqui muito feliz de te receber. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela gentileza, pelo convite. Uma alegria enorme, Júlia, estar aqui ao seu lado para nós falarmos desse tema, que é um tema que está bastante em voga, não só no nosso mercado, mas eu diria que no mundo. Nós estamos a discutir muito sobre pessoas, sobre transformação, sobre inteligência artificial. Então é uma honra estar aqui ao seu lado e colaborar com o seu programa para que nós venhamos a prosperar juntas. Olha aí, que legal. Isabel, vamos começar do começo, como a gente brinca aqui no programa. Vamos lá. Te apresenta pra gente, nos conta um pouquinho algo sobre a Isabel que ninguém ainda sabe. Vamos lá. Temos algumas coisas para contar, né, sobre a Isabel. Bom, a Isabel é uma gaúcha, nascida em São Leopoldo. Eu nasci em São Leopoldo, eu sou gaúcha com muito orgulho, eu tenho um enorme prazer de dizer isso, né, porque eu estou em São Paulo, eu fui muito bem acolhida em São Paulo há 15 anos, mas meu coração sempre pulsa e bate muito pela minha terrinha do Rio Grande do Sul, então deixo aqui um beijo enorme, um abraço enorme para os meus conterrâneos. Então acho que essa é uma curiosidade, muito embora o meu sotaque me denuncia, tá, Júlia? Então, quando eu estou aqui muito empolgada a falar, o tu vais e tu vens, ele automaticamente nasce com muita naturalidade. Então, eu sou gaúcha, eu sou formada em administração de recursos humanos, eu tenho uma filha, Isabela, né? Isabela tem 9 anos, sou casada com um português, né? O José, que também é um grande parceiro, né? Muito da minha trajetória, eu devo, né, essa homenagem a ele e a minha filha, que estão sempre ao meu lado, e a minha mãe. E ele trocou Portugal pelo Brasil. Trocou Portugal pelo Brasil, encontrou uma gaúcha em São Paulo. Olha que interessante, isso é bem interessante. Era pra ser, Isabel. Era pra ser, eu sempre falo, era pra ser. Eu falo que o bom dessa relação é que os sotaques, eles se encontram, né? Então, a gente pratica bastante o tu aqui, também dá pra matar bastante a saudade aqui do Rio Grande do Sul. Mas para complementar, acho que fatos curiosos, né? A minha trajetória, a minha formação vem de uma formação exata, né? Eu comecei a minha carreira no Rio Grande do Sul, eu comecei também na área de engenharia, na engenharia de produção. Eu iniciei a minha carreira ao lado do meu irmão, que sempre atuou e permanece atuando na área de produção e na área industrial. É uma grande referência, um mentor para mim no que diz respeito às ferramentas da qualidade e à gestão da qualidade dos processos. Então, eu começo a minha carreira daí. Eu passo por uma multinacional da área agrícola que me trouxe uma formação incrível em tudo que tu possa imaginar, de visão sistêmica. A engenharia também me deixou um legado enorme de visão sistêmica, de processos, de obtenção de resultados. Mas a partir daí, eu te diria que por volta de 1998, 99, meu coração começou a me questionar sobre como é que eu conecto toda essa área exata, né? Entre 2000 e 2002, que é onde eu começo a fazer essa transição saio desse universo da exata, né? Saio desse universo de processos que eu ainda gosto muito,
mas me conecta então com relações humanas, né? Eu tive a oportunidade de gerenciar times da qualidade. Para quem está me ouvindo aqui, talvez os jovens de hoje não tenham, né, tanta referência, mas eu sou de uma geração que trabalhava com muito afinco as questões, né, do programa da qualidade total, do 5S, do Seis Sigma, né? Então, assim, a gente tinha muito orgulho naquela época de dizer: eu sou uma estatística, eu trabalho muito bem com um black belt, né? Então, com as ferramentas mais processuais. Mas dentro desse contexto, sempre me chamou muita atenção o quanto é importante você administrar conflitos e mitigar confrontos. E para isso, para você prosperar dentro de uma organização, é muito importante que nós saibamos fazer leitura de dinâmica de grupo, que nós saibamos compreender as pessoas, que a empatia de fato venha florescer dentro de um contexto de liderança. Então, a partir daí, a partir de 2002, eu começo essa jornada de me dedicar cada vez mais para essa área de gestão de pessoas, onde eu venho desenvolvendo toda a minha carreira até então, né? Então, eu fiz ali uma especialização em dinâmica de grupo, né? Uma parte de psicanálise de grupos também, para poder compreender melhor esses grupos na dinâmica corporativa. Fiz todo o endereçamento ali de um MBA executivo para poder acompanhar as lideranças. Estudo muito sobre comportamento humano. E hoje estou na cadeira de executiva de gestão de pessoas da FF Seguros, com muito amor, eu diria, com muita paixão e também com muita musculatura de experiência de gestão, né? Eu falo que experiência é muito importante no contexto dessa administração de conflito, nesse papel que nós temos como líderes, e principalmente líderes de pessoas, de endereçar e de acompanhar essas carreiras, indicando muitas vezes o caminho para encontrar o seu propósito. Nem sempre é simples, né, Júlia? Então, eu venho daí, né? Eu parto daí, parto de uma estrutura de exata, de uma estrutura cartesiana. Nós gaúchos somos bastante cartesianos. E venho florescendo cada vez mais, conectando então obtenção de resultados com cultura, mas principalmente com esse olhar mais humano para o comportamento das pessoas. Olha aí que legal, eu adoro esse tema, Isabel, a gente adora aqui no programa esse tema, porque realmente pessoas é algo que, como tu disse, né, tu tá sempre estudando, é algo que sempre tem o que se aprender sobre o comportamento humano, a gente tá sempre entendendo, né, sobre as relações, sobre as interações, e é isso que no fim vai fazer o mercado de seguros crescer, as pessoas que atuam nele, né, sozinho ele não vai crescer, vamos precisar das pessoas, né. Mas no teu currículo, Isabel, tu já atuou aí em diferentes organizações, grandes organizações, o que que tu percebeu que muda de uma empresa para outra? A cultura. Sem dúvida nenhuma, a cultura, né? Eu passei por grandes empresas, tu colocastes bem, e agora vamos dar um zoom alto no mercado de seguros, que é importante. Eu passei por seguradoras de saúde, passei por consultorias de saúde, passei por corretores, e hoje eu estou dentro de uma seguradora que trabalha tanto a parte de consumer quanto a parte de commercial, né? Então, para quem acompanha, são os grandes riscos, né? E a parte de retail, a parte de varejo. Mas eu te destacaria que a cultura, ela muda completamente. Ela não só muda resultados, como ela influencia no desenvolvimento das pessoas, e ela de fato é ali o pilar central para a gente se desenvolver e entregar resultados. Então eu diria que deixaria também uma mensagem para quem está nos ouvindo de que sem cultura não temos base, sem cultura o desenvolvimento ele sofre, né? Começa, né, ali nós termos ali colapsos importantes por falta de cultura, ou por não aprimoramento, ou talvez por não exercer os valores que essa companhia traz, né, em perspectiva. Então eu te diria que cultura com certeza é o que muda o dinamismo, a entrega, o resultado e o impacto que todas elas podem e já causaram no nosso mercado. E por falar em cultura, né, Isabel, cultura é uma coisa, ó, importante para você que está nos assistindo, nos escutando aqui no Seguro Sinistério. Cultura não serve só para grandes organizações, serve até para as organizações, para as empresas aí menores, familiares também.
né, Isabel? Eu digo isso porque muitos corretores de seguros fazem parte aqui dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores no programa Seguro Sem Mistério, e muitas vezes a cultura é uma coisa difícil de tu implementar, seja a organização um pouco menor ou até oriunda de um seio familiar. Que dica tu daria, assim, para esse corretor que está nessa situação, começar a implementar uma cultura benéfica para sua organização? Adorei a sua colocação. Com certeza, eu diria assim, cultura, ela é para todos, né? Essa é a cultura para todos os ambientes, né? E a cultura, ela tem vamos trazer até em perspectiva para as empresas menores, né? Cultura, quando a gente fala até mesmo das sociedades, a gente está falando de um conjunto de valores, né? Então, eu daria aqui como dica número 1, né? Vamos trabalhar os nossos valores, que valores que nós aceitamos e que valores nós não aceitamos, né? Então, quais são os do e don'ts, né? O que eu trago para dentro da minha companhia como premissa, como valor, o que eu acredito como pessoa, o que eu aprendi na minha vida, né, pessoal e profissional, que eu trago para dentro dessa cultura organizacional, né? Então, os microempresários, né, os empreendedores, as startups que estão iniciando os seus negócios, é sempre importante, né, fazer esses agreements com seus sócios, né, ou com seus parceiros de quais são os valores que a gente vai atrair para sua organização. O que a gente vai permitir? Porque aquilo que a gente permite, a gente promove. Então, cultura, ela passa por aí. Aquilo que eu permito, eu promovo. Então, qual é o valor que eu vou, de fato, promover? É o valor da integridade? É o valor da ética? É o valor da transparência? É o valor da compaixão? É o valor de que nós precisamos jogar juntos? É o valor, qual é o valor? Qual é a essência que fez nós nos unirmos enquanto parceiro, né? Qual foi o valor que fez com que eu desenhasse um projeto para ser um empreendedor? Então, eu deixaria um convite... eu não gosto de usar a palavra simples, mas cabe aqui, mas é esse convite simples de trazer os valores para a mesa. A gente precisa, desde o primeiro dia de um empreendimento, ou até mesmo dentro de uma organização maior, trazer esse valor para a mesa. Eu digo que o maior sucesso que uma companhia pode ter é quando ela toma decisões baseadas em valores, e não são só os financeiros. Olha que legal. Isabel, sabe que agora tu falando em valores, né, com tanta propriedade, me veio uma história que eu nunca contei aqui no Seguro Sem Mistério, já contei para vários parceiros mais próximos, assim, mas no JRS o nosso primeiro valor é uma frase que o nosso fundador sempre dizia, e quando a gente foi fazer um estudo, contratamos uma consultoria externa para, enfim, fazer todo o levantamento ali dos valores da nossa missão, propósito e tudo mais dentro da empresa, JRS, para você que está nos assistindo a primeira vez, o detentor aqui do programa Seguro Sem Mistério, e a gente, com essa consultoria, fez esse estudo, onde o nosso propósito ficou, né, o JRS tem como propósito agregar as pessoas no mercado de seguros através da comunicação, e o nosso primeiro valor é a frase que o fundador dizia sempre, que está inclusive na nossa parede lá no escritório, que é ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Então essa é nosso primeiro valor no JRS, só para exemplificar aqui, trazer uma história, né, do quanto é importante a gente ter valores extremamente alicerçados dentro daquilo que aquela empresa vive, né, Isabel? E veja que na prática o seu exercício de nós estarmos hoje juntos é exatamente você colocar em prática sobre a frase. Você está aqui propondo um diálogo para que nós venhamos a crescer juntos, né? Então, ou seja, ninguém faz nada sozinho, de fato, e nós precisamos um dos outros para a gente prosperar. Isso é quando a gente coloca a cultura em prática. Então, até para trazer um pouco, né, de onde vem essa palavra cultura, né? A cultura nasceu no agro, né, do cultivar. A gente está falando de cultivar. Então, quando a gente faz esse processo de cultivar, a famosa frase, né? Você precisa semear, plantando sementes que você colhe. E o mundo corporativo atraiu a palavra da cultura, né? Para que nós venhamos a prosperar no mesmo formato. Então, cultura é você cultivar todos os dias valores que façam as empresas prosperarem. E esses valores são honrados por pessoas. Por isso que é tão importante dialogar com elas para dizer a importância dela dentro desse contexto de cultura. Porque a cultura não é da empresa, a cultura são das pessoas que pertencem à empresa. Então é sobre nós falarmos de um ambiente que pode ser afetado, inclusive, por nós atrairmos culturas de outras experiências ou até mesmo por culturas nossas
desenvolvidas aí ao longo da nossa trajetória. Por isso é sempre importante ter os diálogos sobre cultura, né? Cultura é algo vivo, é algo que você acompanha todos os dias, né? É valores que estão emergindo ali a todo momento. E como é que a gente faz para conciliar tudo isso no meio de tantos negócios acontecendo, no meio de tantos problemas, no meio de tantos processos, no meio de tantas transformações, né? Sejam elas tecnológicas ou não. Então é interessante dialogar sobre isso, e eu fico feliz de você ter essa frase, né? Porque eu sempre falo, quando a gente atrai uma frase como essa, que conecta o humano, você tem uma possibilidade imensa de impactar as pessoas. Porque tudo que nós estamos a fazer é para alguém, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de pessoas, né? Tudo que eu faço é para alguém, é para o humano. Então isso é de uma enorme sabedoria do vosso pai. Parabéns e continua promovendo essa frase, que eu tenho certeza que você ainda colherá excelentes frutos, mais do que você já vem colhendo. A gente fala muito isso, Isabel, diariamente praticamente, assim, né, muito no trato com as pessoas de mercado. E o interessante é que esse estudo, que essa consultoria externa, que presta serviço para a gente até hoje, são nossos parceiros, fez, eles conversaram com os colaboradores, conversaram com vários parceiros e com várias pessoas de mercado para entender como que o JRS era visto, para que então a gente tivesse, né, esse propósito, os valores, tudo bonitinho ali, como a gente diz, sobre a empresa. Então não foi uma coisa que veio da Júlia ou que veio do próprio Carvalho, né, que é o autor da frase, foi uma coisa que veio realmente do coletivo. Do coletivo, todo mundo ali viu que fazia sentido, né, esse ser nosso valor, e a gente aplica isso no dia a dia. Mas ainda nesse tema, nesse contexto de cultura, Isabel, na tua trajetória, muitos momentos devem ter te marcado, né? Nesse contexto de cultura, tem algum momento, por alguma companhia que tu passou, que, puxa, teve esse acontecimento que me marcou, que tu poderia nos contar? Eu passei por 2 empresas com culturas muito relevantes, eu diria. As 2 no mercado de saúde, né? Então, assim, tanto no mercado de seguro-saúde quanto de promoção à saúde, né? Uma delas, eu te diria que o aspecto de tu teres um dono, um senso de dono, faz com que você também tenha esse valor, né? Então eu vi naquela empresa as pessoas de fato trabalhando como donos do negócio, né? Então foi uma empresa que eu me dediquei bastante tempo, né? Eu fiquei aproximadamente 9 anos nessa empresa. Uma década, praticamente. Praticamente uma década. Eu aprendi todos os dias. Foi uma empresa que todo ano eu aprendi, eu cresci, eu ressignifiquei tantas coisas na minha vida. Eu aprendi sobre relações humanas numa essência e numa profundidade muito impactante, né? De empatia, de compaixão, de respeitar, né, o outro. Então, de fato, era uma liderança que endereçava isso, né? E não era um discurso vazio, né? Era uma liderança que, de fato, colocava isso em prática em tudo que ele fez durante todo o período que ele esteve presente nessa empresa. Eu saí um pouco antes da empresa fazer uma fusão, mas foi uma das empresas que me marcou porque tem um ponto importante, né? O discurso nunca pode ser raso, porque quando ele é raso, você não atrai pessoas para aquele teu propósito de entregar resultados. O discurso precisa ser um discurso verdadeiro, um discurso transparente. E acima de tudo, de você jogar junto com as pessoas, né? Então, eu te diria que essa empresa me ensinou muito sobre isso. Primeiro me ensinou muito sobre essas relações, né? Então, cuidar da relação, né? Cuida dessa relação. Você tem várias formas de gerir conflitos, você tem várias formas de dizer não, você tem várias formas de fazer, né, as coisas acontecerem. Mas o como faz uma diferença enorme. Se você cuidar do como, automaticamente você tem uma resposta muito mais ampla, muito mais positiva, muito mais produtiva, e você não só mantém relações, como você fortalece relações. Então, acho que esse foi um grande legado que eu aprendi com essa empresa. Depois eu passei por um grande conglomerado de seguro-saúde, uma das culturas
mais admiráveis também, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Então, levar saúde para todos, né? É um valor enorme, é um valor que você precisa colocar de fato as pessoas conectadas nesse centro. Como que eu levo, né, saúde para todos dentro de um contexto brasileiro, né, com uma série de desafios, né, desafios na sociedade, desafio governamental, e no mercado privado também, mas que me ensinou muito sobre diplomacia. Eu te diria que eu passei lá por 2 anos, aproximadamente 2 anos, mas foi uma empresa que me ensinou sobre como ser diplomata, como resolver grandes desafios num formato que você conecta as pessoas, que você traz o problema para o centro da mesa, mas você não aponta os culpados, né? Então, ou seja, como é que a gente resolve esse desafio num formato que seja produtivo para todos? O grande desafio lá é que nós éramos muitos, né? Então, assim, é uma seguradora enorme, né? Então, no mundo hoje ela tem 150 mil colaboradores, e dentro desse desafio, você tem o desafio individual das pessoas, né? 150 mil, quase um país. Exatamente, exatamente. No mundo ela tinha isso, a época de colaboradores, no Brasil 50 mil, e aí na dimensão de Brasil, acho que o maior aprendizado que eu tive lá é como jogar juntos sem a presença do ego. Porque o ego destrói muita coisa, né? Então, acho que eu saí de lá com esse aprendizado. Ao mesmo tempo, né, parece antagônico, ao mesmo tempo que eu tive uma liderança que me ensinou muito sobre como resolver as coisas, né, de forma diplomática, eu também exercitei num contexto de uma empresa enorme, essas questões de que o ego prejudicou muito de muitos projetos. Sim. Né? Então, acho que eu saio de lá com essa experiência de que nós precisamos jogar juntos em prol de um contexto muito maior. Naquele contexto, né, era um contexto gigante, mas que a presença do ego, né, e trabalhar isso individualmente é um desafio, né, porque isso é muito pessoal, mas também é possível de se trabalhar no coletivo, né, a gente trabalha isso no coletivo, mas que isso pode, né, prejudicar aí projetos relevantes. Então, eu saí de lá com esse aprendizado. Acho que foram 2 escolas que me ensinaram valores que hoje, na experiência que eu tenho hoje, eu tenho mais sensibilidade com todos esses tópicos, né? Eu tenho sensibilidade de conversar com um dono e sentir o que ele sente por ser uma empresa de dono. Eu tenho sensibilidade para conversar, talvez, com uma liderança que tem uma ambição mais aflorada e que ali nós temos que trabalhar um pouco desse ego, né? Então, porque o ego faz parte. Faz parte da nossa composição humana, mas a gente precisa equilibrar isso. Da mesma forma como gerir os conflitos é extremamente importante para a gente fazer uma entrega em conjunto. Então, eu te diria que foram experiências que eu faria tudo de novo. Eu passaria por essas empresas com certeza novamente. Porque o aprendizado foi imenso. Muito legal. Isabel, para quem está nos assistindo, ó, você que está em casa, no trabalho, está aqui assistindo o Seguro Sem Mistério, a gente faz um roteiro, mas chega aqui o entrevistado é tão interessante, tem uma expertise tão brilhante como o da Isabel, que a gente meio que larga o roteiro e vai conversando, sentindo aqui, né, Isabel? Uma coisa que você falou que eu acho muito legal é essa questão do sentimento de dono. Como que os corretores podem, lembrando que temos muitos corretores aqui, que têm suas corretoras médias, pequenas, grandes, né, pelo Brasil inteiro, nos assistindo, como que eles podem trabalhar para despertar isso nos colaboradores dele, esse sentimento de dono? Boa pergunta, Júlia. É um desafio, né? É um desafio por conta do nosso contexto, né? Então, quando a gente olha para o nosso Brasil, para a nossa cultura, para as nossas premissas, né? É um desafio você colocar para os colaboradores, né? Para as pessoas que nos cercam, essa, vamos dizer assim, esse valor do senso de dono, né? Mas eu traria aqui alguns pontos que conectam e faz com que esse valor ganhe força. Primeiro é que o projeto é nosso. E se nós partirmos desse diálogo de dizer assim, essa empresa, esse projeto é nosso, é sobre a nossa empregabilidade, é sobre o sustento e a sustentabilidade da nossa família, da nossa sociedade, é sobre o progresso de uma empresa brasileira,
né? Então, ou seja, a gente sempre levar isso a algo maior e também trazer essa perspectiva de que todos vamos ganhar juntos. Quando a gente consegue trazer esse sentimento de nós todos vamos ganhar juntos, nós conseguimos trabalhar mais essa vibração de senso de dono, né? Eu diria que todo valor, ele sempre tem um trabalho de médio e longo prazo. Cultura, nós não trabalhamos no curto prazo e cultura é sempre no longo prazo e na jornada. Nós vamos todos os dias aprender mais e fortalecer mais cultura. E todos os dias ela nos ensina como colocar esses valores em voga. E o senso de dono é um desses valores. Para que eu faça com que as pessoas tenham esse senso de dono, essa pessoa precisa não só se sentir dono, ela tem que pertencer. E para ela pertencer, nós, lideranças, nós, acionistas, precisamos promover esses diálogos, né? Então, se essa empresa é uma empresa nossa, é uma empresa que nós vamos prosperar juntos, né? Os acordos, eu sempre falo, né? Os contratos de trabalho sempre é 50-50, né, Júlia? Então, assim, 50% é o que nós pagamos de salário e 50% é o que nós recebemos de serviço. Já é um bom acordo. Mas se nós fizéssemos um acordo para além disso de dizer, ao nós prosperarmos juntos, a gente divide o resultado, isso já traz também esse senso de dono. E não é só sobre divisão financeira. É sobre divisão de progresso, de reconhecimento. As pessoas hoje sentem muita falta de ser reconhecidas. E reconhecimento pode ser financeiro, mas pode não ser, né? Então, como é que a gente faz com que ele se sinta parte? Que movimento eu preciso fazer para que ele se doe para a minha empresa, para que ele compreenda a minha paixão e os meus valores? Então, é um exercício muito mais, eu te diria, individual, né, para os corretores que estão introduzindo isso, né, contratando pessoas numa microempresa e desenvolvendo uma empresa, né, é muito mais esse corretor com ele, né, colocando o que eu vou dividir, o que eu vou trazer como proposta de pertencimento e como que eu farei ele sentir, porque quando a gente fala em ser, a gente fala em pertencer. E pertencer tem que ter experiência prática, porque só discurso, às vezes, não conecta. E legal como tudo, no fim, é sobre relação humana, né, Isabel? No fim, a gente sempre. tá sempre falando sobre esse tópico. Sempre. E eu sempre falo assim, essa relação, né, é uma relação que precisa, né, trazer, quando a gente fala senso de dono, cultura, integridade, ética, trabalho em equipe ou, né, jogar juntos, seja lá qual for o nosso conjunto de valores, é muito importante os acordos. Porque dos acordos sai aquilo que eu vou permitir e aquilo que eu vou promover e aquilo que não. Sim. E quando nós iniciamos já uma relação deixando isso claro, eu tenho isso como proposta, eu tenho isso como valor. Eu sempre gosto de dizer que cultura e valores não são, pessoal, né, para quem está aqui nos assistindo, não são os quadros na parede. É o que exatamente a gente está externando para as pessoas. E saibam, nossas relações todas sabem se a nossa cultura funciona ou não. Porque nós somos cercados de pessoas, nós temos stakeholders a todo tempo, todo momento. Então, seja o broker, né, os corretores, seja o seguro, seja o resseguro, seja o cliente final, né, o segurado, sejam os nossos parceiros, nossos fornecedores, nós estamos numa relação constante a todo tempo, todo momento. Então, não basta eu fazer uma apresentação em PowerPoint e falar, olha que bonitos valores que eu tenho. Se eu, de fato, depois numa negociação, eu não consigo externar esses valores. Né, se eu não trago com tanta ênfase uma integridade, uma empatia, uma relação próspera, né? Então, como é que a gente faz para que isso, de fato, venha para a prática? Então, eu me dedicaria muito mais para a prática, para o diálogo e para a doação. Isabel, tu falou bastante em acordos, né? Me remeteu às 2 mini CEOs que eu tenho em casa lá, minhas filhas gêmeas. Eu tenho uma mini CEO também. Tu sabe bem como é, né? A gente que tem as nossas CEOs em casa. Exatamente. Eu tenho lá 2 de quase praticamente 6 anos, agora as meninas já vão fazer, a Marina e a Manuela. Eu faço muito combinados com elas, né? Perfeito. Tem que fazer combinados para funcionar. O dia que eu não faço combinado, pode ter certeza que naquele dia não vai funcionar. Exatamente. Perfeito exemplo.
é sobre combinados, né? Então, qual é o combinado, né? E tem um ponto muito importante na relação com os filhos, né? Eu vivo isso com Isabela também. Quebrar combinados traz impactos. Então, até para quebrar combinados, nós precisamos ter um diálogo, né? Um diálogo que vai trazer transparência e falar por que eu estou quebrando esse combinado. Então, é na infância, justamente, que também se prospera esse diálogo e essa cultura, né? Então, para que nós venhamos a prosperar enquanto família, né? E para que nós venhamos a ter uma educação adequada dentro da nossa família, o combinado é importante. Mas saber também fazer, né, a quebra do combinado é tão importante quanto, né? E isso é exatamente o que acontece nas relações de negócio, né? Então, grande parte aí dos desafios, dos conflitos e dos confrontos não está no combinado. Está naquilo que não foi entregue. Está naquilo que não foi o combinado, né? Então, ou seja, em algum momento o combinado se desfez, né, Júlia? Então, assim, em algum momento houve ali algum percalço que fez com que nós tivéssemos que revisitar o combinado. Então, acho que você trouxe um exemplo riquíssimo, porque eu vivo isso constantemente. Já fiz, inclusive, quebras de combinados, né, porque circunstâncias acontecem na nossa vida, né? Então, tem coisas que nem sempre é possível dentro daquilo que a gente combinou. Mas eu aprendo, inclusive, com a Isabela, né? A Isabela me fala, mas era combinado, você prometeu, você disse que ia fazer, né? Então, o que você faria neste momento? Então, isso também é importante, é cuidar dessa relação. Então, para quem tem filhos, ou para quem tem sobrinhos, né? Ou para quem tem uma criança por perto, exercitar isso é muito importante até para poder levar para a nossa vida adulta, né? Nós podemos fazer combinados e nós também podemos fazer o processo de romper os combinados. Mas a gente precisa dialogar, né? Então, para que a gente tenha o quê? Transparência. E, acima de tudo, integridade. Para dizer assim, eu honro ou não com as palavras que eu te forneci. Sim, o importante é a transparência, o diálogo no meio disso tudo, né, Isabela? Exatamente. A tua Isabela tá com quantos anos? 9 anos. 9 anos. Já? 9 anos. Eles ensinam pra gente Muito mais do que a gente muito, acha muito. que ensina. Exatamente. Aliás, a minha Isabela, ultimamente, ela me ensina as pausas e o silêncio. Porque muitas vezes eu não tenho uma resposta para dar para Isabela, né? Então eu falo assim, deixa-me refletir sobre. Então eu falo, estou aprendendo sobre pausas e silêncios também. E me permito dizer para ela, não tenho uma resposta, uma opinião formada. Deixa-me refletir e eu volto contigo, né? Então, assim, nós somos pegos de surpresa também na família, né? Então, é sobre isso, né? Então, sobre relações humanas, sobre sentimentos, sobre expectativas, né? Todos nós temos uma expectativa e alinhar expectativas é um grande desafio, né? Nas nossas casas e no mundo corporativo. Isabel, agora em março, nós já estamos aí entrando em março, né? Aliás, quando esse programa passar no Canal 20 já vai ser março. E março é o mês aí dedicado, dia 8, né? Ao Dia Internacional da Mulher. Uma data mega importante, a gente sabe. Afinal de contas, é importante a gente estar reforçando aí, né? O quanto a gente, enquanto mulheres, queremos cada vez mais equidade entre os gêneros. Como é que tu enxerga essa questão no mercado de seguros, né? A gente tem um estudo da Escola Nacional, agora Escola de Negócios e Seguros, né, ANS, que mostra que as mulheres são maioria, 56%, mas ainda não estão nos cargos, né? Embora sejam mais estudadas, tenham mais especializações, ainda não estão nos cargos de liderança, em maioria também. Como é que tu enxerga essa questão do mercado? A gente está avançando nos últimos anos? Júlia, pauta super de polarização aqui, né? Mas dá para temos uma polarização aqui. O que eu diria e quero deixar essa mensagem para as mulheres, principalmente que estão nos ouvindo, né? Nós precisamos ascender mais mulheres, né? E é o nosso papel enquanto mulher fazer isso, né? Então eu te diria que nós precisamos nos dedicar mais com a sororidade, né? Então eu vejo que precisamos fazer isso por elas. Sobre o mercado em geral, né? Assim, como que o mercado? Eu vejo um crescimento. Ele é um crescimento importante. Há quem diga que é um crescimento tímido, né? Então, por isso que eu falo que é uma pauta que tem a sua polarização. Respeito as duas opiniões. Em crescimento ou tímido, também nos traz a perspectiva de nós jogarmos luz na trilha dessas mulheres, né? Então, como é que a gente pode fazer para levar luz
e ter o famoso, né, aquela famosa frase, uma sobe e puxa a outra, que eu acho incrível e também desafiador, né, no nosso dia a dia, porque nós precisamos escutar essas mulheres, né? Então, acho que trabalhar mais, né, sororidade, empatia, ouvir essa mulher. Nós estávamos aqui há pouco, né, minutos atrás, falando sobre filhos, né? Então, nós sabemos qual é o nosso desafio, né? Mulher na liderança, liderando negócios, trabalhando no crescimento da carreira, gerindo família, envolvida com o crescimento dos filhos. Então, a nossa pauta é uma pauta bastante austera, né? E é uma pauta que precisa de cuidado. Eu falo que em março eu quero trabalhar muito com quem estiver próximo de mim. Tem uma proposta para a FF Seguros aqui, já darei um spoiler, né, dentro do... Mas como passará em março, né, então tenho certeza que as nossas mulheres estarão conosco e desfrutarão, né, deste momento, que a gente fala da economia do cuidado. Para a gente ver mulheres, né, ascendendo cada vez mais, a gente precisa ter a economia do cuidado. E o cuidado é nós olharmos para aquilo que é invisível, né, para aquela mãe que está em casa e lidera pautas complexas, para aquela mulher que tem pais em casa, né, que estão envelhecendo. A gente sabe que a gente tem mais um desafio na nossa sociedade, né, a longevidade está aí, né, então como é que a gente trabalha todas essas pautas? Então eu te diria que eu acredito muito no potencial das mulheres. Eu vejo muitas mulheres crescendo no mercado de seguros. Poderia te citar aqui inúmeras mulheres. Tu és uma delas, né, que tem feito um trabalho brilhante no nosso mercado. Ninguém faz nada sozinho, Isabel. Ninguém faz nada sozinho, exatamente. Tem feito um trabalho brilhante, assim, tem colegas maravilhosas também crescendo, mas é preciso dar mais luz, né? Então, se é preciso acender mais, é preciso participar mais dessa jornada, mais desse caminho. Talvez refletirmos mais sobre essa economia do cuidado. Como que nós vamos fazer para apoiar no crescimento dessa mulher? Porque não basta só a mulher querer, né? Então eu falo que não é sobre ela querer ou não, né? É sobre como nós desenharemos, né? Como que nós faremos esse caminho, essa jornada ao lado dessa mulher. Como que a gente apoia essa mulher integralmente para ela vir a suceder cargos de liderança. E para não me estender, e disse logo no início que era uma pauta, né, que tem bastante polarização. Eu vivo hoje, inclusive, e tenho feito muitas pesquisas de mulheres refletindo sobre o papel dela na sociedade. Então, por isso que eu digo, tem potencial, tem mercado, nós temos muito por fazer por elas, mas nós temos que introduzir essa economia do cuidado para saber como ela vai, quando ela vai e se ela quer ir. Sim. Acho que essa é a principal pergunta. É isso que tu queres? É para lá? Que o teu desejo, que teu coração manda? Ou te orienta? Ou te impulsiona? Isso é algo que eu gostaria de propor mais reflexões para que nós venhamos a trabalhar isso juntos. Agora, falando de equidade, né? É importante, né? Eu falo que falar de gênero é falar de economia, né? Isso a gente já fez vários diálogos sobre, é muito importante, né? Então, talvez é uma pauta que toda vez se aquece, né? Eu falo que aquecer e reforçar é muito importante, mas está mais do que provado, né? A gente já tem inúmeros estudos que falam que essa composição é uma composição não só de pauta de diversidade, mas é uma composição de economia, né? Uma composição de crescimento. Nós precisamos fazer mais pelas nossas mulheres, independente do layer que elas estão. E a minha proposta é isso, é a gente de fato cuidar de quem cuida de nós. Olha aí que legal. Isabel, sempre que vem alguém aqui que senta, né, alguém tão importante como você aqui na nossa cadeira, a gente faz um estudo, né, eu pessoalmente vou lá, leio bastante, eu conheço, né, vocês já bastante, mas eu tenho que me preparar também para esse momento de estar aqui na frente de vocês, aí eu dedico um bom tempo ali, e eu li alguns dos seus artigos, e eu vi que num artigo até recente, você escreveu que confiança é o ativo invisível que sustenta o futuro. E aí a minha pergunta para ti é, como que se constrói confiança dentro de uma companhia de seguros, de uma seguradora? Olha, a Júlia veio hoje com bastante entusiasmo, hein, Ju? Ju, confiança é algo
extrema importância. Eu diria que naquele conjunto de valores que nós falamos aqui no início do nosso bate-papo, é algo que nós não devemos, talvez devemos seja uma palavra muito forte, não deveríamos, né? Talvez vamos conjugar aqui em outro verbo, apostar em nenhuma circunstância, né? Eu gosto de dizer que trate do seu CPF como se fosse um CNPJ. Construir confiança é relação de longo prazo. Em todas as relações, né? Numa relação marido e mulher, numa relação de irmãos, numa relação comercial. Nós precisamos o tempo todo experimentar, receber confiança e dar confiança. É sempre uma relação de troca, nós estamos sempre trocando. E onde não houver confiança entre as partes, não há progresso. Isso não é a Isabel que está falando. Né? Então, se nós buscarmos aí grandes autores, né, a psicologia fala muito sobre isso, a confiança é quem sustenta o todo. Isso a gente fala numa relação de mãe e filha. As suas filhas confiam em você? Sim. Isso é o que nós trabalhamos o tempo todo com as nossas famílias, né? Essa relação de confiança. Então eu coloco isso nesse artigo para provocar que eu participei de muitos diálogos com muitas lideranças, né? E muitas vezes as lideranças falam, porque a empresa decidiu, a empresa fez, o comitê executivo, quando não é a empresa, é o comitê executivo, né? E eu gosto sempre de dizer assim, o comitê executivo e a empresa são feitos de pessoas. E como é que você está nutrindo essa relação? Que diálogos você tem feito que fortalece a sua confiança? Que falas você não tem feito que não colabora para a sua confiança? Você decide se omitir ou você decide participar? E quando nós vamos crescendo, né, eu sempre falo assim, esse crescimento, né, dentro das estruturas organizacionais, ele te testa a todo momento. Só que não é um teste da empresa. Eu digo assim, é um teste da vida. Porque quem passa confiança na relação corporativa, na relação da família, na relação com os amigos, em todas as suas relações. Né? Então, e aí confiança você tem que trabalhar vários aspectos, né? Eu sempre parto do princípio que todas as pessoas são confiáveis, até que elas mostrem o contrário, né? Então a gente sempre começa uma dinâmica assim, todo mundo é confiável, até que nós venhamos a ter subsídios de que talvez essa confiança precisa ser melhor estruturada. Nós que somos da área de recursos humanos, né, e de gestão de pessoas, nós trabalhamos muito, né, contra o julgamento. Não é sobre julgar se é confiável ou não. É sobre se aprofundar em episódios que pode vir a prejudicar a confiança de um executivo. Né? Então, como é que a gente ressignifica alguns diálogos para que ele não seja interpretado como falta de confiança? Né? Como é que nós damos ferramentas para executivos trabalharem segurança psicológica ou uma comunicação empática? Porque confiança está muito conectado com empatia. Se eu escuto, eu sei o que o outro lado precisa, eu sei o que o outro lado quer e eu sei como endereçar as relações. Se eu pratico humildade, eu também tenho condições de dizer, não sei, buscarei saber e breve volto com você. Ou não tenho todas as respostas, mas buscarei e volto em breve. Isso é o que fortalece confiança. Né? Então, trabalhar isso é fundamental. Eu te diria que sucesso sem confiança, gostaria de apreciar alguns cases. Né? Então, é muito importante. Né? Eu acompanho muitas falácias por conta disso. Né? Então, aí todo mundo, né, tem os seus jargões. Né? As máscaras caem. Né? Então, a gente sabe que tem muito isso no mercado. Mas não é sobre isso, né? É sobre, em algum momento, houve uma quebra de acordo, né? E como é que foi falado essa quebra de acordo, né? Como é que foi esse planejamento de comunicação para isso, né? Para que você não venha se expor e não venha ser colocado nesse não é uma pessoa confiável, né? Então, confiança é trabalhar relações. Não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você,
também é trabalhar confiança, né? Então, é um desafio, longo prazo, muito autoconhecimento. Quer trabalhar e aprimorar confiança? Invista em autoconhecimento. Faz total sentido, né, Isabel? Você falando, eu me lembrei que o nosso terceiro valor no JRS é confiança e ética são nossos alicerces. Então, olha aí também aparecendo mais um tópico aqui da nossa conversa, né? Nos nossos valores enquanto empresa. O pessoal tá me avisando aqui, Isabel, há algum tempo já. Chega! Tempo esgotou, mas é que a conversa é tão legal aqui, você tá trazendo tanta Muito coisa bom, legal, né? muito Que a gente bom. fica até com pena de realmente ter que se encaminhar para a parte final do programa. Mas antes da gente finalizar, tem um quadro que a gente faz aqui no final, que é uma brincadeira, mas também saem alguns insights bem legal, que a gente brinca, que é o nosso quadro de frente. Hoje, de frente com a Isabel. Eu vou fazer algumas perguntas e tu responde com o que vier na cabeça. Pode ser, Isabel? Perfeito. Liderança em uma palavra. Empatia. Tecnologia é? Tecnologias eu trocaria por são pessoas. O maior erro das empresas em transformação. Não compartilhar ideias e não envolver o todo nas transformações. Um valor inegociável. Integridade. E uma mensagem, Isabel, tua para o mercado de seguros. Ju, uma mensagem que eu traria aqui para o mercado de seguros no meio de tantas transformações tecnológicas, né, no meio de tantos desafios com a inteligência artificial, sempre colocar em perspectiva que o humano, ele será sempre algo muito importante para todos nós. Ele é a sustentabilidade da vida, né? Então eu diria, não abandone as relações humanas. Minha mensagem é: cuide do humano, façam trocas. Networking continua sendo de extremo valor. Nós evoluímos enquanto pessoas, nós evoluímos na nossa carreira, né? Nós evoluímos com as organizações por meio de pessoas. Gosto, invisto e acredito na transformação tecnológica. Acredito que a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, fará um marco muito relevante para todos nós. Mas nada disso seria possível sem pessoas. Tudo isso foi criado por pessoas. Então, permaneçam investindo em relações, em autocuidado, trabalhem isso com as equipes, com a sociedade, com os colegas. Eu falo, sempre é bom falar de pessoas, sempre é bom falar de comportamento, porque é o comportamento que é o vetor para todas as transformações mundiais. Olha aí que legal. Hoje foi uma aula aqui contigo, Isabel, nos trouxe, né, realmente aí. Muitíssimo obrigada, adorei, foi muito incrível. E é bom essa provocação, esse diálogo, porque muitas vezes nós estamos no automático, né, cuidando de pessoas, né, apoiando pessoas a prosperar, mas não num formato tão estruturado como esse de dialogar e refletir ao mesmo tempo. Então deixo o meu agradecimento, a minha gratidão pela oportunidade. Obrigada por estar ao seu lado. Fico muito feliz pelo teu sucesso, pelo teu progresso, seu, do vosso time, em homenagem ao seu pai. Obrigada, Isabel. Como a gente disse algumas vezes aqui no programa, né, ninguém faz nada sozinho. A gente que agradece por ter aceitado o nosso convite. Já queríamos há muito tempo fazer essa conversa contigo. Que bom que deu certo as agendas, os astros se alinharam e a gente conseguiu estar aqui em São Paulo e estar aqui contigo no programa Seguro Sem Mistério. Então fica a nossa gratidão também, Isabel. Para você que está nos assistindo, curte, compartilha, comenta e segue o @jrs.digital nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos seguros Brasil afora. Até o próximo episódio.